e a série Origens, que mostra alguns jogadores que podem estar na seleção brasileira na Copa das Confederações, chega ao seu terceiro episódio. Depois da gente conhecer a vida de Ramires e Davi Luiz, hoje é dia, sabe de quem? Ronaldinho Gaúcho. O craque do Atlético Mineiro abriu o coração e falou sobre tudo com o repórter Thiago Asmar. A morte do pai, o câncer da mãe, as complicadas saídas do Grêmio e do Flamengo e os anos de ouro no Barcelona. Ronaldinho também falou de noitadas, principal motivo para que mantém um sorriso do dentuço, até hoje ele também falou. Você vai ver agora um momento raro de Ronaldinho Gaúcho, descontraído diante do microfone e afiado nas respostas mais polêmicas. É hora da série Origens. Em qualquer lugar que eu passava, eu tinha reconhecimento das pessoas, mas era algo que eu sempre imaginava. Eu queria ser jogador conhecido, né? Me imaginando, dando autógrafo, tirando foto. Eu queria jogar na seleção, eu queria ser o melhor do mundo, ganhar a bola de ouro. Esse neném gordinho, nascido no dia 21 de março de 1980, virou o menino dentuço. Pré-mirim de 1990, jogador Ronaldo de Assis. Conseguiu o que poucos conseguem: realizar todos os sonhos. Se tornou um dos grandes nomes do futebol mundial. Sem dúvida alguma, o melhor. E tem uma diferença: joga para se divertir. Sem dúvida nenhuma, hoje, na minha opinião, é o melhor jogador do mundo, é ele. Um ídolo marcado por lances geniais. Marcado pela alegria. É quase um namoro que eu tenho com a bola. Pelo sorriso sempre dentuço. Já pensei em botar aparelho, depois desisti, já usei um pouco, depois me incomodava, eu tirei. Então, não. Se eu não estivesse pegando ninguém, me incomodar mais. Alegria que vem de família. Na vida a gente tem 3 coisas certas: ser feliz, sorrir, viver bem, não fazer mal para os outros. Ronaldinho bateu! Alegria que vem também da bola. Emocionante. Demais. Demais. Parar para analisar assim o que o futebol me deu, né? Não só dentro de campo, como fora de campo. É beijar a bola todo dia mesmo e agradecer a Deus. A que mais me deu alegria foi ela, não posso largar ela, né? Tem que fazer uma estátua para ela aí. Talvez nem ele imaginasse que ia ser tanto assim, porque quando a gente sonha aquilo, tu deseja tanto, tu não sabe se vai acontecer da forma como tu imaginou. Aí, de repente, aquilo supera o que tu estava esperando. Um sucesso muito maior do que ele mesmo poderia imaginar. Ronaldinho virou ídolo mundial. Dentro da piscina de casa, uma grande homenagem àquela que deu tudo para ele. Curiosamente, também foi dentro de uma piscina que ele teve a maior perda da vida. A senhora lembra do dia do acidente que aconteceu com o pai dele? Lembro. Claro que lembro. É uma coisa que tu não vai esquecer nunca. Em casa, aí ele sentiu mal na piscina, foi pro hospital, ficou 2 dias onde não resistiu. Flamengo, cruzamento de Assis. 1989. Ronaldinho tinha 9 anos. O irmão Assis brilhava no Grêmio. Assis vai para a falta. Aos 19 anos, tinha acabado de assinar seu primeiro contrato profissional com o clube. Comprou uma casa nova para a família. E foi nela que aconteceu a tragédia. Como é que foi lidar com a perda do pai tão novo? Olha, na época não era complicado, porque era muito novo, não entendia muito bem. E meu irmão foi fundamental, minha mãe, minha irmã, família em geral, porque, né, conseguiram, né, de um jeito ou de outro, né, suprir a falta do meu pai. O seu João deixava a dona Miguelina
e 3 filhos. Complicado, porque eu tinha um semi-adulto, uma semi-adolescente e uma criança. Então, tinha hora que à noite que eu chorava, tentava achar o meio de como é que eu ia resolver, mas sempre fui encontrando e contornando e, graças a Deus, a gente sobreviveu. No dia da morte do seu João, Dona Miguelina fez um pacto com os filhos. Pacto que dura até hoje. Eu fui para casa, eu reuni. Olha, agora é que nós temos que nos unir. Agora é que a gente vai ter que abraçar e tocar a vida. Assis, o irmão mais velho, assumiu o posto de pai. O Roberto assumiu a paternidade dele. Ele assumiu tudo e fez. É meu melhor amigo, meu irmão, meu pai. Sempre foi, desde pequeno. E respeito ele dessa forma. Como é que foi para um garoto de 19 anos assumir o posto de pai? Cara, acho que isso é muita generosidade da parte da minha mãe, tanto quanto do Ronaldo. Eu tentei fazer aquilo que eu podia, mas na verdade a grande responsável por tudo, ter corrido bem, é a minha mãe. Ela foi o centro de tudo, a serenidade, a sabedoria, a cabeça disso tudo. É ela, porque ela segurou essa onda. Alfinete, recua de calcanhar para... Meio campo do Grêmio e da seleção brasileira. Bola apenas rolada, Assis bateu na trave! Foi Assis o encarregado por passar para o menino magrinho a paixão da família. Eu acho que é genético. O pai jogou futebol, o irmão joga futebol, tu cresce no meio de futebol, ou aprende ou sai. Assis cruza uma... Começou com meu pai, depois ele passou, né? Ronaldinho bateu! Sempre fui muito grudado nele, nos treinamentos, acompanhando ele. E ele é o cara que me ensinou muito, e muito do que eu sou hoje é graças a ele. E ele sempre falou, né? Ele já falava, quando ele era jogador, ó, vocês estão falando que eu jogo bem, mas o craque da família tá vindo ainda. Olha, acho que ele tinha consciência, né, do que ele queria fazer comigo, né? Então eu fico feliz que ele conseguiu, né? Arrisca o lançamento para Ronaldinho Gaúcho. Que lindo lance! Eu repeti as palavras do meu pai, na verdade, né? A gente tinha uma certeza de que ali realmente tinha um cara que ia chegar, não tinha jeito. Assis, 1,70 m. O irmão mais velho sabia o que estava falando. Também não era muito difícil perceber que o menino era diferente. Desde os 7 anos dava show no salão. Tanto show que tudo que o Ronaldinho conquistou depois nem surpreendeu a mãe. Tem coisas que ele faz hoje no futebol, já maduro, que ele já fazia com 8, com 9, com 11 anos. Eu admiro, lógico, mas eu já vi tudo isso. É novidade para quem tá vendo agora, eu já vi. Desde pequeno, ele dava show com a bola nos pés. Um talento fora do comum para uma criança, mas não para um menino que teve como sua segunda casa um grande clube do futebol brasileiro. Desde muito cedo ele estava lá dentro do vestiário, e ia assistir treino. Depois do treino nós ficávamos fazendo embaixadinhas, a gente ficava batendo bola. Ele respirou esse ambiente, entendeu? Ele viveu isso muito intenso. O que eu mais gostava de brincar com ele, de ficar brincando sem deixar a bola cair, né? Então a gente ficava trocando passe durante muito tempo, então, né, era uma coisa que eu adorava. Depois, né, ficar lançando bola de um lado para o outro, treinar chute no gol, falta, que eu ficava olhando ele, né, cobrar desde pequeno. Quando não brincava no Grêmio, sobrava para Dona Miguelina. Eu, então, era a de levar o balão toda hora, né? Então a própria mãe era vítima dos dribles do Ronaldinho. Mas que dúvida. Porque tu tá passando muito bem, daqui, a bola por cima. Quer dizer, guri, mas pra ele era brinquedo. Aos poucos, o brinquedo virou material de trabalho. Aos 15 anos, chegava às seleções de base. Foi campeão mundial sub-17, campeão sul-americano sub-20. É Ronaldinho, é Ronaldinho! Mas o Brasil conheceu mesmo o dentucinho precoce em 1999. Final do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Internacional. Um jovem de 19 anos fazia o gol do título. O gol de craque
do garoto do Grêmio. Qual a sua emoção? Que eu sei que estava ansioso no quarto e falou que ia fazer o gol. Bom, acho que bem ansioso, né? Mas o grupo tá de parabéns que conseguiu a vitória. E tu, como entrevistador, é fraco demais. Cada pergunta todo mundo faz, então. O que vale é que a gente ia fazer o gaúcho, Dava show no capitão do teto. Queria ter dado muito mais, ele que escapou. A verdade é essa. Lembra dos dribles? Lembro. Eu treinei, já estava reservado para ele aquilo lá. Que lá tinha endereço, né? E a dona Miguelina não gostou, não. Tem pessoas... Como é que foi? Vi aquele menininho jogando... Não faz isso, Ronaldo. Você falava eu isso? Não faz isso. Eu digo, pô, mas como é que tu... Imagina, pra pessoa, é humilhante pra pessoa. Pra mim, pra quê? A senhora, em vez de vibrar... Não, eu vibrei que ele fez, mas não precisava fazer com a pessoa que ele fez. Ele veio correndo, né? No embalo, tomou, mas, poxa... Ronaldinho virava ídolo. Ainda em 99 era convocado para a Copa América. No primeiro toque na bola dele, na competição, olha o que ele fez. Galvão Bueno apresentava o menino ao mundo. Ronaldinho Gaúcho é o nome dele. Ronaldinho virava o novo xodó do futebol brasileiro. Nestes últimos dias, o Brasil foi pego de surpresa com mais um Ronaldinho, mais um dentuço genial. A fama internacional trouxe o assédio. O Grêmio se recusava a vender Ronaldinho. E em 2001, a relação de amor acabava. O atacante assinou um pré-contrato com o Paris Saint-Germain. Foi para a França. O clube gaúcho não ganhou nada na época. A torcida que idolatrava Ronaldinho passou a hostilizá-lo. Eu acho que às vezes as pessoas não entendem, né, que para elas o futebol é o passatempo, para nós é trabalho. Como em toda profissão, se tu não te acha valorizado ou tu acha um emprego melhor, onde te valorize, tu vai buscar uma valorização, tu vai buscar uma melhora na tua vida. Eles não te valorizaram naquela época? Na época não. Na época eu já estava na seleção brasileira, já tinha uma moralzinha dentro do clube e o meu salário era um dos menores, né? Então eu queria uma melhora, eles diziam que iam me dar aumento, mas nunca me davam, não. Chegaram a dizer que eu recebia um salário e nunca mudaram o meu salário. Então, falavam na imprensa que o meu salário era tal e eles sabendo que o meu salário não era aquilo. Então foi muito tempo nessa mentirada toda. Então isso aí que me levou a sair do Grêmio. O Ronaldo não fez nada, o Ronaldo simplesmente não aceitou o que estava sendo proposto, porque era, além de ser muito pouco, durante muito tempo foi negligenciado, ninguém queria negociar, na hora de dar aumento não queria dar aumento, vieram inúmeras propostas. Todo mundo fazia de conta que, não, deixa aí o menino, tá tudo certo. Quando acabou o contrato, não tinha o que fazer. Só que pronto, os clubes precisam sempre se justificar com a torcida e é sempre muito mais fácil colocar a culpa no atleta. O presidente na época, José Alberto Guerreiro, lhe fez uma proposta por escrito, triplicando o seu salário. Isso aí foi mais ou menos no segundo ano do contrato, lá por 2000. Para nossa surpresa, ele não aceitou o aumento de salário, que era substancial, chegava quase a R$100 mil, que para os valores da época, para um jogador que recém tinha 18 anos, era bastante. Aquilo nos fez desconfiar que houvesse algum interesse dele em sair do clube. Nós ficamos sabendo que ele já assinara um contrato com um clube da Europa. Como é que foi sair do Grêmio dessa forma? Você ficou chateado? No começo, até tomar a decisão, fiquei muito chateado. Mas ficava chateado pelos dois lados. Uma por não estar sendo valorizado, depois de tantos anos ali dentro. E outro, por outro lado, muito chateado de ter que tomar uma decisão assim contra o meu time do coração. E durante muito tempo eu ainda ficava pensando, o único clube que eu não queria ter que brigar era com esse. O Ronaldinho
Aos 21 anos, a promessa brasileira chegava a Paris para provar que já era realidade. É lá jogava, quero ver aqui. Então, quando tu chega lá, tu tem que comprovar de novo. Ronaldinho comprovou, virou realidade na Europa. Fez gols impressionantes. Garantiu a vaga na seleção brasileira. Foi um dos convocados por Filipão para a Copa do Mundo de 2002. Ronaldinho Gaúcho, Paris Saint-Germain. Aos 22 anos, era um dos caçulas do grupo. Teve que pagar por isso. Ah, aquela coisa de chamar de juvenil, de mandar buscar café, aquela coisa de pilha normal, né, do jogador mais velho, né, então... O Ronaldinho era o garçom do grupo, pegava cafezinho, água... Muitas vezes. Coisa normal, hierarquia, futebol, antiguidade é posto, velho, tem que respeitar para ser respeitado um dia. Nas quartas de final contra a Inglaterra, o garçom levou na bandeja para os companheiros uma exibição de gala. Aconteceu quase tudo comigo naquele jogo, né, cara? Pô, dei passe pro gol, fiz o gol, fui expulso, daqui a pouco pô um gol dos caras. Ah, pô, será que vai babar, né? Daqui a pouco o negócio, pô, pedalou pra cá, pô, um rival do Caixa. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! No segundo tempo, o grande momento dele naquela Copa. É do Brasil, que golaço! E eu queria chutar no gol, mas não que era pra cair exatamente onde caiu, mas graças a Deus caiu lá, né? Tudo perfeito. Assistência, golaço, só não precisava ser expulso no mesmo jogo. Ele insiste na jogada. Cheguei atrasado, quando eu botei o pé, eu já vi que o cara caiu, eu falei, ah, mas vai tomar cartão amarelo, alguma coisa. Quando eu vi que era vermelho, eu falei, não acredito. Aí, pô... Foi de sola por cima da bola, a expulsão foi justa. Um jogo inesquecível para o craque Dentuço. Jogo que embalou o Brasil rumo ao pentacampeonato. Ali acho que a confiança foi a 1000%. No dia 30 de junho de 2002, o título mundial. Meu nome é Cavaquinho, eu vou começar. Mas o som do pandeiro não pode faltar. É você que puxa a música ou eles têm direito de escolher alguma? Aqui se você pedir, a gente leva. Não tem erro. E esse pagode de hoje tem um gosto diferente? Completamente diferente. Realizar esse sonho é para poucos e esse é um dos sonhos que dá orgulho de bater no peito e dizer, eu sou campeão do mundo. Então é diferente de tudo. 2 anos depois, ele batia no peito para dizer que era o melhor do mundo. Caminho que começou a ser traçado depois daquela Copa. Ronaldinho Gaúcho é negociado com o Barcelona da Espanha. O clube não conquistava um título havia 5 anos. A economia do clube estava perto da falência. A equipe, o produto que vendíamos, não era nada atraente, nem oferecia garantia alguma de sucesso. Em 2003, o risco estratégico era ficarmos no nível de um clube médio. Nos jogamos no intuito de construir um bom produto, um produto campeão. O time foi construído com diferentes peças, mas teve um porta-bandeira, Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho. A qualidade técnica, o rendimento e o carisma desse jogador foram a cara do novo projeto. Época maravilhosa, só que a gente vinha, né, onde o Real Madrid vinha com os galácticos, né, os caras eram... Mas de cabelo novo, Ronaldinho chegava à Espanha para derrubar Ronaldo, Zidane e companhia. Em 2005, era eleito pela FIFA pela 2ª vez o melhor do mundo. Foi bicampeão espanhol. O camisa 10 do Barça impressionava o mundo. Impressionava até a torcida do maior rival. Ser aplaudido pela torcida do Real Madrid, de pé, dentro do estádio deles, vestindo a camisa do Barcelona. Mais um fato aí inesquecível na minha carreira. Poder tirar onda com meu filho, né, com meus netos. Vai falar com ele. Tem que tirar essa onda depois, né? Quando tiver coroa, tem que tirar essa onda com eles, né? Ronaldinho virou boneco, personagem de história em quadrinhos.
Pô, aí foi um presente, né? Pegava as histórias da Mônica ali, hoje em dia tu olha ali, tu faz parte, né? Chega a ser estranho, assim, mas... Bom, um presente maravilhoso. Fez a finta linda, jogada, tocou! Gol! Brasil! 2006 tinha tudo para ser o ano mais marcante. Ronaldinho chegava à Alemanha como o grande nome da Copa, mas não rendeu o esperado. Era a Copa que eu queria ir muito bem. Eu falei, ainda tem mais, depois dessa Copa tem mais 2. Imagina se eu for para 4 Copas e eu ganhar as 4. Então eu tinha aquilo na minha cabeça. Você acha que você poderia ter feito mais naquela Copa? Todos sabiam que poderiam ter dado mais. Acabou a Copa e ficou todo mundo com esse sentimento. E é o pior sentimento que tem. Nas quartas de final contra a França, a maior frustração da carreira. Vi aquele lance toda hora na televisão, irrita? Eu vi acho que umas 2 vezes e até hoje me dói olhar, não gosto de ver não. Era um timaço. A gente não ter ganho, né? Alguns jogadores sabiam, ali era a última Copa do Mundo. Eu sabia que eu não ia mais jogar com os caras, então pesava tudo isso. Depois daquela Copa, o rendimento também caiu no Barcelona. Ronaldinho, pela primeira vez, sofria pressão no clube. A irmã Daisy era quem morava com o craque na Espanha. Todo dia tu tem que provar que tu é capaz, que tu continua sendo bom e que tu quer aquilo. E o teu resultado tem que ser sempre aquele. Não pode ser nunca abaixo, porque quando vem abaixo as pessoas questionam tudo o que tu já fez e tudo aquilo que tu conquistou. E a solução para tentar voltar ao topo foi uma mudança. Falei, preciso de objetivos novos. E vinha um grande clube, né? Um clube que eu admirava muito, admiro muito até hoje. O clube tão admirado era o Milan da Itália. Que beleza! Os caras tomavam muita caneta, era bom. Os caras gostavam de vir de perna aberta, eu adorava. Em 2010 ficou fora da Copa do Mundo. Era a hora de refletir sobre a carreira. É difícil tirar a motivação depois de ganhar tudo? É difícil, porque depois se torna uma repetição. Às vezes, se não tiver um objetivo muito legal, muito grande, não é a mesma coisa de quando não tinha ganho nada ou aquilo outro. Então, hoje em dia eu preciso de um objetivo bom. Eu tenho que estar feliz e com objetivo. Ronaldinho decidiu voltar ao Brasil. Estava praticamente acertado com o Grêmio, o time do coração. As pazes pareciam bem próximas. Mas, no fim, o acerto foi com o Flamengo. Mais uma vez, Ronaldinho era alvo da revolta dos gremistas. E, na verdade, não tinha nada de certo com o Grêmio. Tanto é que eu voltei pro Flamengo. Então, de novo, vem a situação. É mercenário mesmo. De novo, vai preferir ir para lá porque é dinheiro. Só que não tinha nada disso. Mas as pessoas que não sabem acabam entendendo dessa forma. Foi falado até na mídia que você apertou a mão do presidente do Grêmio. Eu tive com ele num jantar, onde eu realmente disse que, olha, a parte do Grêmio está tudo certo, tem que acertar com o Milan. Agora isso ele não fala, ele só disse que estava tudo certo. Tem que dizer tudo, fala tudo. Diz que eu falei que estava tudo certo, a parte do Ronaldo, sim, mas tem que acertar com o Milan. O Ronaldo é atleta do Milan. Eu fiquei muito triste porque eram muitas mentiras, entendeu? Tentaram colocar todo um clube, uma torcida contra a gente, quando na verdade não é verdade isso. Desde o início do processo de negociação, sempre o Assis assegurava que a questão Milan seria resolvida por ele. Acho que na negociação ele foi desleal, porque ele negociou, acertou o negócio e depois não assinou o contrato. Depois de muita polêmica, no dia 12 de janeiro de 2011, Ronaldinho se apresentava ao Flamengo com festa. Mais de 20 mil torcedores na Gávea. Nação rubro-negra, tamo junto, tô fechado com vocês. E agora eu sou o Mengão. Maravilhoso, inesquecível. Torcida fora do normal. Ronaldinho chegava para ser ídolo. Caiu nas graças dos mais de 40 milhões de rubro-negros. Era comum ver as máscaras do craque nas arquibancadas. O começo era promissor. Ronaldinho bateu!
coisa que eu nunca tinha passado na minha carreira, eu passei no Flamengo. Ficar 7 meses sem perder nenhum jogo, ser campeão carioca, Guanabara, invicto. Foram 7 meses de muita alegria, de ajudar o Flamengo a entrar na Libertadores de novo. Então, um ano muito legal. A alegria e a motivação de Ronaldinho voltavam de bonde. Mas o bonde ganhou freio em 2012. Isolou o Ronaldinho. Eliminado da Libertadores na primeira fase, o Flamengo atrasava os salários. A admiração do craque pelo clube diminuía a cada dia. Ficou muito triste com o episódio daquele momento ali do Flamengo. Imagina que tudo aquilo que a gente teve que passar, onde a gente fez um contrato que não foi respeitado. Ele estava tão feliz de voltar para o Brasil, estava tão feliz, a gente apostava muito nessa volta, tinha um trabalho a ser realizado e daqui a um pouco ele se desmotivou num determinado momento. Desmotivado, Ronaldinho já não rendia o esperado. O comportamento fora de campo também passou a ser questionado. O craque era constantemente visto nas baladas. A noite atrapalhou em algum momento da sua carreira? Se tivesse atrapalhado, acho que eu não tinha ganho nada, né? Acho que a resposta tem que ser dada dentro de campo. E às vezes, quando a resposta não vem dentro de campo, eles começam a achar que isso é devido a tua vida extra-campo, coisa que às vezes não tem nada a ver. Você acha que tem um exagero nessa cobrança do jogador? É difícil até falar desse assunto. Porque se tu comenta muito é porque tu gosta da noite e tu vive na noite. Se tu não comenta é porque tu não te envolve no assunto. Às vezes eu acho exagerado, acho que às vezes até é meio que perseguição. O cara tá lá, tá irritado, tá já daquele jeito que rompendo, tinha isso, aquilo, outro, o cara tá louco pra dar um rolê, o cara quer esparecer a cabeça. Se tu sair num dia que teu time perdeu, que tu não jogou nada, pra eles não é uma coisa normal. Perde, ainda quer fazer festa. Porque eles não veem que o outro lado é a coisa mais normal. Ele também, quando no trabalho dele não dá nada certo, ele para num bar também, pra isso parecer, pô. Pra desabafar com os amigos? Na nossa não tem muita essa opção, não. Se fizer isso daí, pra eles lá é a guerra. Quem não gosta de sair? Todo mundo. Se ele não saiu na hora exata, é outra coisa. Mas agora tu não pode bitolar uma pessoa, tu não vai poder botar numa gaiola. Ele não é um animal, ele é um ser humano. No meio do ano, a situação entre ele e Flamengo ficou insustentável. O jogador entrou na justiça contra o clube. Além de pedir 40 milhões de reais, rescindiu o contrato. Acho que a torcida do Flamengo tem consciência porque analisa tudo que o Flamengo faz há muitos anos. São muitos jogadores sem receber lá, esperando para receber, entrando na justiça. Eu não sou o primeiro e não vou ser o último. Espero que seja o último, porque a gente sempre espera que o Flamengo melhore. Menos de uma semana depois de deixar o Flamengo, Ronaldinho se apresentava com discrição a um novo clube. Olá, muito boa tarde pra você. Você deve lembrar a novela que foi o acerto do Ronaldinho com o Flamengo, né? Dessa vez, meu amigo, não dá nem pra chamar de minissérie. Rapidinho, ele já é jogador do Atlético Mineiro. Tinha que ser rápido para não perder condicionamento físico, para não ter que passar por outra pré-temporada, para não ter que passar, então tinha essa necessidade de fazer as coisas rápido. E Ronaldinho voltou a brilhar. Foi ele quem liderou o Atlético no Brasileiro do ano passado. Depois de 13 anos, o clube está de volta à Libertadores. O sorriso dentuço que virou a marca registrada de Ronaldinho apareceu novamente no Atlético Mineiro. Mas há pouco tempo, por causa dela, da dona Miguelina, o sorriso já característico deu lugar às lágrimas. Ronaldo nunca chorou numa entrevista. Só chorou por causa da senhora. Quando a minha mãe adoeceu, eu falei, acho que não tem mais porque eu continuar. Acho que agora é hora de eu parar e cuidar da minha mãe. Só o amor que constrói, isso que é o que faz. A senhora viu? Sim. Qual foi sua reação? Chorar também, né? Não tinha como não. Você pensou mesmo em parar de jogar? Pensei, porque até então eu já tinha realizado grande parte dos meus sonhos no futebol e pensei, será que não era o momento de cuidar da minha mãe? Por ser o filho mais novo, por ser o único que não sou casado.
Então eu falei, eu acho que agora é hora de cuidar da minha mãe. Dona Miguelina tinha câncer. Chegou a ficar entre a vida e a morte. Foi Assis quem não deixou o Ronaldo parar. Eu falei que ele seria a inspiração para a gente ajudar a nossa mãe. A gente conseguiu achar que é difícil, né, de você tocar nas pessoas, né, achar uma maneira de... E era a minha função, era o que eu tinha que fazer, velho. Não podia deixar esse cara pensar nisso. No momento mais difícil da vida, começava uma relação de amor. Aqui no Galo, no momento mais difícil da minha vida, foi onde eu mais me senti abraçado e querido. Então, isso foi muito marcante, né? Na arquibancada do Estádio Independência, a homenagem que ficou marcada. Na hora que a minha mãe ficou doente, que eles levantaram a bandeira lá que desceu com a cara da minha mãe. Eles me abraçaram. Eu falei, vou com eles agora até o final. Eles abraçaram a minha causa. Eu nunca fui no estádio do Atlético. Abraçou, o que é meu já me abraçou. Então, a manifestação deles, linda. Chorei muito, muito, muito assistindo o jogo aqui. Então, tem essas coisas é que te fazem feliz, que te fazem tu viver, reviver e querer viver. A vontade de viver de Dona Miguelina fez a diferença. Já pensa em ver o filho campeão do mundo no Brasil. Se Ronaldo tiver na seleção final, Copa do Mundo no Maracanã... Me procura, que tu vai me encontrar lá. Ó, procurar, Dona Miguelina, tô aqui, olha eu aqui. Copa do Mundo no Brasil. Se faltava motivação para o Ronaldinho, ela voltou. Dentro de casa, o Brasil jogando com o apoio da torcida, do jeito que é, eu sonho em participar, porque para mim o Brasil vai ser campeão do mundo. Por isso que a gente sonha, né? Lá no fundo a gente fala assim, não, quero ser campeão também. O choro não combina com ele. O Ronaldinho que o Brasil quer ver é o craque da alegria, do sorriso. Mais uma vez a bola tá com ele. Eu joguei com o Assis em 96 no Vasco e o Assis um dia levou o Ronaldinho para o treino e o Assis muito respeitado, porque o Assis era muito habilidoso, canhoto, e eu lembro que ele falou assim no vestiário: vocês pensam que eu jogo bem? O meu irmão que joga muito. Eu conheci o Ronaldinho Gaúcho em 1997, numa seleção brasileira sub-17 que estava jogando a final do Campeonato Mundial no Egito. E o grande jogador do time era o Ronaldinho Gaúcho. E lembro claramente, e fica aqui na retina da gente até hoje, o famoso gol que ele fez pela seleção brasileira, jogo contra a Inglaterra, e a bola vai parar lá em cima e entra lindamente. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Eu morava na Europa, em Londres, e era correspondente lá e seguia a carreira dele, né, Paris Saint-Germain, mas principalmente o Barcelona, que foi o auge do Ronaldinho Gaúcho. A primeira camisa que eu tive de futebol foi do Barcelona, devia até uns 11, 12 anos. Eu não tirava aquela camisa. O Ronaldinho Gaúcho do Barcelona era um prazer de ver jogar, não simplesmente porque ele jogava a bola muito bem, mas era que ele era muito diferente. Ronaldinho com a contra 3, Ronaldinho com a pelota, Ronaldinho se mete, Ronaldinho! Era tudo na hora mesmo, era improviso. É difícil fazer isso. A gente faz em pelada, assim. E o Ronaldinho parece que ele joga pelada. Ele joga um jogo oficial, parece que ele tá jogando pelada. Isso mostrava, assim, uma personalidade que muitas vezes você podia confundir com uma coisa infantil, não é? É um menino brincando, não é? E é muito bom isso no futebol, se tivesse isso sempre. O Ronaldinho, ele via coisas que os outros não viam, ele conseguia brincar e jogar ao mesmo tempo, ele tinha essa magia que impressionava todo mundo. Ronaldinho Gaúcho é o nome dele. Uma frase do nosso querido Ferreira Goulart, que nos deixou há pouco, né?
A arte existe porque a vida não basta. Na criação artística do futebol, há um momento que aquele espaço o gênio tem que resolver. Naquele curto espaço, o jogo está duro, alguma coisa ele vai fazer, e Ronaldinho fazia. Foi o primeiro gol dele no Barcelona. A torcida do Barcelona falou, meu Deus, olha esse cara, contratamos, é nosso. E dali pra frente, ele mudou a história do Barcelona. Tem 2, 3 dando em cima de você, como é que tu vai sair dessa coisa? Meu Deus, eu não estou conseguindo. Até que acontece o brilho do gênio, né? Que Ronaldinho tinha de folga, com muita folga. Você tomar a bola do Ronaldinho, ele no auge, era uma coisa praticamente impossível. Se você tentasse tomar, podia tomar um chapéu, uma caneta, ele conseguia levantar a bola muito rápido. Ele tinha uma solução que ninguém esperava. Eu vi uma jogada uma vez dele, que ele estava bem na ponta assim, ele dominou com facilidade e já olhou daquele jeito que ele olhou e fez um lançamento. Aí você vê, só é um lance rápido e tudo, mas você viu, olha, quem é que faz uma coisa dessa hoje? Não dava para não assistir o Ronaldinho Gaúcho. O que ele vai fazer? Fez a fita linda, a jogada, tocou! Barcelona e Werder Bremen pela Champions. Falta. Ele veio e bateu por baixo. Aquilo de ter uma ideia de bater por baixo da barreira. Era uma coisa assim, meu Deus, olha só o que ele fez. Foi a primeira vez que eu vi alguém batendo falta por baixo, eu fiquei rindo no sofá de casa. Eu falei, meu Deus! Aquele gol que ele balança na frente dos defensores. Cercado por 3, ele parou, balançou, como se estivesse na quadra de futsal. Chuta quase de biquinho contra o Chelsea. É sensacional. Parecia meio que um videogame, Ronaldinho no auge, né? Toda a fase de otimismo e de alegria e de certeza de que nós temos um time muito bom, começa com o Ronaldinho Gaúcho. O Xavi fala isso. Existe um Barcelona antes e depois do Cruyff e um antes e depois do Ronaldinho. O auge dele durou muito pouco. O próprio Assis disse que o Ronaldinho poderia ter sido muito mais do que ele foi. Ele chegou lá em cima, viveu o palco com o máximo de luzes possíveis, foi o melhor do mundo, sem dúvida. E valeu, obrigado, agora eu quero curtir a minha vida. Eu já tentei imitar muito. Todo mundo lá do meu bairro que jogava comigo queria ser o Ronaldinho. Ele foi um dos últimos mágicos do nosso futebol que faz parte da galeria dos gigantes. É uma pena também, porque a gente precisa tanto de craque, né? Então, quero sempre me lembrar dele, desse grande jogador. Enfim, homenagens a ele, merecidas homenagens. Jogadas geniais, gols espetaculares, lances que ficarão para sempre na memória de todos. Adjetivos não faltam para descrever o talento de Ronaldinho Gaúcho. Mago, do maestro, do artilheiro, do goleador Ronaldinho Gaúcho. Ele é o único jogador do planeta a ter conquistado o título de melhor do mundo, a Liga dos Campeões, a Libertadores e a Copa do Mundo. E olha, quem pôde conviver e ver de perto o Ronaldinho na Copa de 2002, naquela conquista fantástica do Penta, foi o Vampeta. Ele vai deixar saudade, Vampeta, principalmente pela bola que ele jogou e também pelo amigo que ele era, pela alegria dele fora de campo, né? Ah, não, é das melhores pessoas que tem, um dos caras mais humildes que eu conheci, né, pelo status que tem a nível mundial, um dos rostos mais conhecidos do futebol no mundo. É um cara que sempre está alegre, chega disposto, trata todo mundo bem. A humildade e o caráter do Ronaldinho é inquestionável. Revelado pelo Grêmio, com 21 anos de idade, ele já estava na Europa, numa transferência conturbada para o Paris Saint-Germain. Mas foi no Barcelona que o futebol de Ronaldinho encantou o mundo. Os primeiros anos no Barça foram arrebatadores. Todo jogo era um espetáculo, com direito a dribles desconcertantes, chapéus, elásticos e um futebol ofensivo de rara beleza e habilidade. Com um jeito descontraído, quase irresponsável, o dentuço sorridente de cabelos compridos e faixa na cabeça transformou o Barcelona.
O também pentacampeão Edmilson, que jogou com ele no Barça e hoje é funcionário do clube, falou dessa transformação. Fez grandes campeonatos, conseguiu realmente ser um divisor de águas aqui. Existe um Barça antes e depois do Ronaldinho. A alegria, a qualidade, a técnica. Jogador excepcional, um dos maiores que eu joguei. Há quem diga que ele foi mais importante para o clube catalão do que o argentino Lionel Messi, que herdou dele a camisa 10. Não pelos gols e títulos, mas pelo momento em que ele chegou e deu um colorido especial ao então sem graça Barcelona, que vivia um jejum de conquistas. Não por acaso, o Bruxo, como ele era carinhosamente chamado, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005, ano em que foi aplaudido até pela torcida do Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu, na vitória de 3-0 do Barça sobre o rival. Aquele ano de melhor do mundo, ninguém fez chover tanto que nem o Ronaldinho. Né? Se você pegar os anos que o Ronaldinho foi melhor do mundo, comparado com o Ronaldo, Zidane, Cristiano Ronaldo, Messi, Figo, Kaká, né, Romário, Rivaldo, ninguém fez chover que nem o Ronaldo. Depois de 5 anos no Barcelona e 108 gols marcados, Ronaldinho acabou se transferindo para o Milan, mas não conseguiu brilhar como antes. Tanto é que não foi convocado por Dunga para a Copa de 2010. Naquele ano, um pouco antes da divulgação da lista final para a Copa, Ronaldinho abriu as portas da casa dele em Milão para o Esporte Fantástico e revelou uma conversa nada agradável que teve com o então treinador da seleção. Uma conversa que a gente teve, ele falou que não ia me convocar. Falou, não vou te trazer para te ficar aqui no banco de reserva, tu te prepara aí, vai fazendo o que tem que fazer. Então, foi a última conversa que a gente teve. Decepcionado com a ausência na Copa, ele não ficou muito mais tempo na Itália. No ano seguinte, com 31 anos, ele voltou ao Brasil para jogar no Flamengo. Mas a última grande temporada do craque foi mesmo pelo Atlético Mineiro em 2013, na conquista do inédito título da Libertadores. Ele passava bastante entusiasmo, tentava contagiar bastante a nossa equipe, principalmente na Libertadores, onde que foi o maior feito que ele conseguiu nos ajudar dentro do Atlético. Neste mesmo ano, ele já mostrava o seu espírito de liderança, reunindo o grupo no vestiário após o título mineiro. O que está acontecendo hoje, muitos aqui não vão ter oportunidade de viver de novo. Esse grupo, todos que estão aqui, ser campeão junto, então a gente pode fazer história nesse clube, demos um passo importante. Então vamos viver intensamente essa vitória, esse título. Para muitos críticos, ele encerrou a carreira com alguns anos de atraso. Conhecido por gostar muito de festas e baladas, Ronaldinho não conseguiu se manter bem fisicamente depois disso. Sua última partida oficial foi em 2015 pelo Fluminense. O agora ex-jogador postou nas redes sociais um agradecimento pela vida maravilhosa e pelo sonho realizado que ele teve ao longo de 20 anos de carreira profissional. Ronaldinho anunciou que no mês de março vai dar mais detalhes de como será a despedida, com jogos festivos que vão acontecer após a Copa. Muitas estrelas do futebol mundial prestaram homenagens depois do anúncio de que ele pendurou as chuteiras. Neymar afirmou que foi uma honra ter feito parte da história dele e que Ronaldinho deixa um legado que dificilmente será batido no futebol arte. O rei Pelé foi além e afirmou que ele trouxe um sorriso no rosto de todos. O atacante Jô escreveu que foi um prazer jogar ao lado dele. Messi disse que aprendeu muito com ele enquanto os dois estiveram juntos no Barça. Até os rivais, como o goleiro espanhol Iker Casillas, que defendia o Real na época em que ele era do Barça, não deixou o momento passar em branco com a frase: "Sofri, mas como amante do futebol, desfrutei." Clubes do mundo inteiro também se renderam à fantástica história dele no futebol. O negócio agora é curtir a vida de aposentado, como outros companheiros, que também vão sentir muito a falta do futebol arte de Ronaldinho. Foi um gênio da bola, um cara fantástico, tive a oportunidade e o prazer de jogar com ele na seleção brasileira. Jogador que
chama atenção por onde passa, pela habilidade, pela facilidade com que faz todos os movimentos com bola. Deixa órfão nesse momento da sua aposentadoria, né, aqueles que admiram o futebol bem jogado. Você realmente é um cara diferenciado e um dos maiores do mundo. Você ficou na história, acho que de toda a torcida do Brasil, do Barcelona, dos clubes que você passou, e você está de parabéns por tudo. O Esporte Fantástico também te dá os parabéns e faz um agradecimento a um dos maiores gênios que o esporte já viu. Muito obrigado, Ronaldinho. Que você continue aproveitando bem a vida fora dos gramados. Demais. Ronaldinho merece nossos aplausos, foi um gênio realmente. Eu ouso aqui a dizer, viu, Claudinha, que quando o Ronaldinho estava no auge, ele era melhor do que o Messi. Foi melhor do que o Messi. É que o Messi ficou mais tempo no auge, ficou mais tempo, né, jogando bem. Ele não se cuidou tanto, o Ronaldinho. Agora, a habilidade com a bola nos pés, melhor que o Messi.
O Brasil tem na área Roque Júnior, Lúcio, Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Gol! Brasil! É do Brasil, que golaço! Eu era um garoto comum, não tinha nada de extraordinário. Por mais caros e sofisticados que fossem os meus presentes, meu negócio era fazer uma bola rolar.
Gastava todo o meu tempo livre e até o que não era tão livre, brincando com a bola de futebol com os amigos. Ah, como eu queria alcançar a glória no futebol. Defender a seleção com minhas jogadas que já estavam ficando mágicas. Eu sonhava acordado e dormia sonhando. Nos sonhos, os craques do passado e do presente. Ao vivo podia me deleitar com as jogadas incríveis do Rivaldo e Ronaldo, meus ídolos absolutos na época. Eu não podia imaginar, mas anos vieram e anos se foram. Foi justamente jogando com o Rivaldo e Ronaldo que conquistei o pentacampeonato mundial. Eu sonhei com a realidade. Agora a realidade parecia um sonho. Eu sou Ronaldinho Gaúcho. Aos 7 anos de idade, não me segurei mais. Comecei a treinar na escola de futebol infantil do Grêmio, mas como nada na vida é fácil, no ano seguinte tive que amargar a perda do meu pai. Órfão, aos 8 anos, senti meu mundo desabar pela primeira vez. A vida seguiu entre as dificuldades e o rolar da bola que continuava sem sair dos meus pés. Na verdade, eu nem sentia as dificuldades. Eu treinava e treinava e treinava. Era só o que eu sabia fazer, mas o esforço valeu a pena. Comecei como profissional no Grêmio em 1997 e ganhei o título Sub-17 pelo time. No ano seguinte, comecei a ser notado ao disputar a Copa Libertadores da América. E no ano seguinte, aos 19 anos, recebi minha primeira convocação para compor a seleção brasileira. Era muito para minha cabeça. Entrar em campo para jogar ao lado dos meus ídolos era simplesmente muito mais que o sonho. Deu tempo para alcançá-los em campo. Felizmente, eu não decepcionei. Naquele mesmo ano, disputando a Copa América, consegui aquele feito que me lembra até hoje. Depois de dar um chapéu no zagueiro, chutei forte e consegui colocar a bola no canto do goleiro. Foi uma goleada de 7-0 e eu tive a minha participação em fazer balançar a rede. Naquele mesmo ano, o Grêmio fez uma bela campanha no Campeonato Gaúcho. Chegamos à final e eu tive a alegria de marcar o gol do título. Certamente essa boa atuação foi decisiva para a minha convocação para a seleção brasileira em preparação para a Copa do Mundo de 2002. Chegou então o grande dia do Campeonato Mundial. Correr pelos gramados do Japão e Coreia do Sul ao lado de Rivaldo e Ronaldo era tudo que eu podia querer. Mas eu quis mais ainda. Trabalhei o que pude, dei duro, esqueci as dores, dominei o cansaço, afastei qualquer distração, não pensei em mais nada. E tudo valeu a pena. Eu estava entre os extasiados pentacampeões do mundo naquela festa maravilhosa em Yokohama. Valeu a pena sonhar, mas sonhar grande e correr muito atrás, não do sonho, mas da realização dele. O menino parecia um sonhador, mas o homem realizou seus sonhos. É, seu Ronaldo de Assis Moreira, nosso querido Ronaldinho. Foi uma bonita trajetória pelo futebol do mundo. Na temporada de 2004-2005, o craque consagrou-se jogando pelo Barcelona e realizando suas mais fantásticas jogadas. Conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. Chegou ao topo conquistando o título de melhor jogador do mundo. Na temporada seguinte, conquistou novamente os mesmos títulos e ainda o título da Liga dos Campeões da UEFA. E não parou por aí. Ronaldinho coleciona um número de títulos e prêmios que torna difícil a contagem. É tido como um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Muitos o consideram o maior driblador que já existiu. Uma coisa é certa. Ronaldinho sempre driblou muito, driblou sempre muito bem seus adversários em campo, mas driblou também os tantos adversários fora do campo. Driblou as dificuldades, driblou as incertezas, driblou as decepções, nunca desistiu, sonhou e acreditou, e venceu. Marcou muitos gols, mas marcou muito mais, marcou uma época, marcou seu nome para sempre na história, marcou para sempre seu nome nos corações. Obrigado, Ronaldinho. Você merece mais essa homenagem. Lá vai Ronaldinho, pra cobrança. Que bomba! Gol!